Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal do YouTube Robson Carvalho, pode achar pelo Robson Cidadão, também no Spotify, lá no portal Congresso em Foco e ainda na TVT, TV aberta, em toda São Paulo, Grande São Paulo e várias partes do Brasil através de retransmissoras. No programa de hoje, estamos aqui, em um dos jardins da USP, Universidade de São Paulo, onde está acontecendo o primeiro Fórum Brasileiro de Sociologia. E conosco, ao nosso lado, está a professora Edna Castro, que conosco vai falar a respeito do objetivo desse fórum, sobre a sociologia, o papel da sociologia no mundo que vem passando por tantas crises, e também sobre o objetivo deste fórum que está acontecendo. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia e conosco vai tratar de diversos temas e vamos falar um pouquinho do livro dela aqui, com a surpresa para daqui a pouco. Professora Edna, seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Com muito prazer. Um prazer tê-la conosco, viu? Então, vamos conversar, não é? Vamos conversar. Pouco sobre a sociologia e o que é que essa ciência tem para contribuir com o mundo, com o pensamento, com a reflexão, com o entendimento de todas as dinâmicas que ocorrem no mundo. Né? Sem dúvida, nós sabemos que o mundo tem passado por diversas crises, como também a democracia contemporânea, a sociedade como um todo, e no meio de tudo isso está a sociologia, Então, como será que a sociologia pode contribuir para tudo isso, encontrar de repente um caminho para que a gente passe com menos turbulência por tudo isso? Mas antes eu queria, aqui a gente está ao ar livre e o vento vai balançando o banner, não tem problema. Mas, para quem está nos ouvindo, a gente está aqui nos jardins da USP, está dando um ventinho agora, mais tranquilo. Mas para quem está nos vendo, você já sabe o que está acontecendo. Agora, professora, eu te pergunto sobre primeiro o seguinte, para quem ainda não sabe, e é muito comum encontrar pessoas que não sabem, o que é a sociologia? Bom, a sociologia é uma ciência, não é? É uma ciência que desde o início, desde os autores que começaram a refletir sobre a sociologia, o interesse era entender a sociedade, entender as diferentes mudanças, os movimentos que existem na sociedade, os atores sociais, como eles pensam a sociedade, como eles executam suas práticas, como reproduzem o seu dia a dia, de uma maneira coletiva, com outras pessoas, entre diferentes pessoas, e desenvolve, evidentemente, sua prática de vida. Então, cada sociedade, ela pensa sobre si. A sociologia pressupõe, não é? Que cada sociedade, ao pensar sobre si, ela faz ela interpreta de uma maneira reflexivamente, não é? A construção que aquela sociedade ou que aquele povo produziu e que entende como a vida social. Né? E aí eu te pergunto o seguinte, é possível ou não, isso acaba confundindo, se a gente fizer um paralelo, uma analogia com a psicologia. Quando você pensa na psicologia, ela vai estudar o comportamento do indivíduo, as suas questões internas. Nós podemos dizer que, quando a gente olha para a sociologia, a gente pode pensar no estudo desse conjunto de indivíduos que está no meio daquela sociedade, vai tentar estudar os problemas da sociedade, como a psicologia vai se aprofundar nos problemas do indivíduo? A diferença entre a psicologia, o campo da psicanálise mesmo, e a sociologia, pela própria concepção do objeto de estudo. Então, a psicologia, a psicanálise, ela trabalha esse mundo interior, dimensões da vida subjetiva, não é? dos indivíduos. A sociologia, ela tem essa visão um pouco mais geral, não é? Ela tem ela se preocupa em entender as relações sociais, as relações entre sujeitos,
o que os sujeitos pensam, como esse movimento, tudo bem, porque tem o lado também do indivíduo, né? O indivíduo que participa da sociedade, mas e a sociologia ela busca entender como, coletivamente, os indivíduos se organizam e constroem a sua vida social. Olha para Não o é? conjunto. Ela olha para o conjunto. E é muito importante, porque a sociologia ela tem uma forma, uma construção, digamos assim, teórica, epistemológica, não é? Que lhe permite entender as grandes dinâmicas do mundo. Por isso que a gente tem uma visão macro sobre as sociedades. Por exemplo, as relações entre sociedades diferentes, a relação entre o Estado, analisa o próprio Estado, mas a relação do Estado com a sociedade, a relação de grupos sociais diferentes, não é? Os processos de mobilidade, a migração. Então, entre as ciências sociais, a sociologia tem um lugar especial, no sentido de que ela busca entender as grandes correlações, né, os grandes eixos de construção da vida social. E uma coisa importante, quando nós pensamos em ciências sociais, nós pensamos basicamente em sociologia, antropologia e ciência política. Há 3 áreas dentro das ciências sociais. Em algumas universidades pelo Brasil e mundo, são quase todas dentro de um curso só, em outros lugares está tudo separado, né? Cada um dentro de uma caixinha diferente, mas é todo mundo irmão. Eu acho que a gente pode pensar que as ciências sociais são muitas, né? Como você disse, antropologia, sociologia, ciência política, mas também a geografia humana, mas também o direito não como ciência, mas direito como uma dimensão importante. Ciência social aplicada. De ciência social aplicada, nós podemos falar na economia. São campos diferentes das ciências sociais, não é? E que é importante se pensar que o conhecimento ele exige um pouco de uma certa interdisciplinariedade. Por exemplo, a sociologia ela precisa da história. Né? Como é que você vai explicar uma sociedade se você não tem essa profundidade que é dada pelo tempo vivido por essa sociedade, por as sociedades que estão sendo analisadas? Então, é muito importante. Hoje se faz um debate relevante a propósito de uma interdisciplinaridade, de um diálogo entre essas ciências, de uma troca de conhecimentos, não é? E eu acho que a sociologia um pouco, ela tem esse espírito, entendeu? Você pega, por exemplo, os autores clássicos da sociologia, eles foram, de certa forma, um pouco interdisciplinares, não é? Eles, ao mesmo tempo que analisavam o desenvolvimento capitalista, eles analisavam o papel e a formação do Estado para essa sociedade com esse modo de produção. Marx, o Weber, o Durkheim. Então, a tradição da sociologia ela é um pouco no diálogo com essas disciplinas, não é? E é muito bonito, porque mesmo que a economia ela aprofunde um determinado espaço dessa vida social, ela tem limites. Ela não vai, por exemplo, lá na psicologia, não é? Mas a sociologia talvez seja a ciência que constrói mais esse diálogo, no meu ponto de vista. Mesmo com a antropologia. Quer dizer, a antropologia, o pesquisador da antropologia, o professor mesmo, né? Ele precisa também do entendimento da história, né, da economia, embora ele trate de certos temas da sociedade que são, digamos assim, numa dimensão talvez menos macro nesse espectro da sociologia, entendeu? E também tem temas da sociedade que a antropologia se aprofundou mais. Por exemplo, a questão étnica, a questão cultural, da linguagem também, né? Embora não seja a ciência da linguística, mas ela precisa de aprofundar numa área da linguagem, porque ela trata com povos diferentes, com etnias diferentes. Então, a linguagem, esse campo do simbólico, né, é fundamental na análise da antropologia. A sociologia ela tem outros interesses talvez mais dominantes, né, se nós analisamos a literatura, que é
esse papel de trabalhar com teorias mais macros, mas que tenham um campo de explicação que recubra um universo maior de relações sociais. Estamos conversando com a professora Edna Castro, presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, direto aqui do campus da USP, Universidade de São Paulo, na ocasião do Fórum Brasileiro de Sociologia que está acontecendo neste lugar, né? Então, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com a nossa entrevista. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, conversando com a presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, professora Edna Castro, aqui direto dos jardins da USP, Universidade de São Paulo, onde está acontecendo o Fórum Brasileiro de Sociologia, discutindo questões importantes, dentre elas, inclusive, o mercado de trabalho, as muitas opções para as pessoas da área. E antes de entrar nesse assunto, eu quero fazer mais uma pergunta à professora Edna, que é o seguinte: quando nós observamos que o mundo está passando por muitas transformações nesse estágio contemporâneo que nós vivemos, são transformações que estão mexendo com a democracia, que estão mexendo nas relações humanas, na forma de comportamento uns com os outros, relação de ódio para lá, relação separatista por outro lado, religiões se misturando cada vez mais com política, há tantas coisas acontecendo, e eu pergunto, no meio de tudo isso, de tantas transformações, qual é o lugar da sociologia? Como é que a sociologia pode colaborar para a gente entender tantas transformações e que a gente chama de crises, muitas vezes, que estão acontecendo? Sim. No primeiro Fórum Brasileiro de Sociologia que estamos realizando aqui, sendo acolhidos pela USP, aqui em São Paulo, né? Com muito prazer, nós discutimos exatamente isso, quer dizer, nós estamos vivendo momentos de grandes transformações, ou seja, nós estamos no turbilhão de mudanças, de movimentos que apontam para alterações no modo de viver, uma certa ordem social, não é? Uma certa ordem política, uma certa ordem econômica. Cultural, inclusive, chocando a visão progressista com a conservadora. Isso. Então, nesse turbilhão, cabe perfeitamente a pergunta, afinal de contas, o que é que a sociologia tem como recado? Quer dizer, o que é que ela tem para nos falar, para dizer como passar por esse, digamos assim, essa turnante, né, social. E o que eu vejo é que, primeiro, eu acho que é importante analisar, entender esse momento, né? Nós vivemos um desafio, o primeiro desafio é de entender, porque mesmo para os sociólogos, pesquisadores mais acostumados, né, que têm maior prática na pesquisa, é difícil fazer um diagnóstico, é difícil você entender como o mundo, nessas últimas décadas, né, ele passou a recriar uma série de valores, recriar uma certa ordem ética que estava mais ou menos funcionando, rever os valores da democracia, e mesmo grupos que negam a importância da democracia. Então, quando eu falo de mudanças, são mudanças generalizadas, não é? E que traz uma série de perigos, porque, ao mesmo Pode tempo... ter mudança positiva, negativa. Pode ter positiva, negativa, mas eu acho que nós vivemos num momento em que as mudanças, digamos, tomando do ponto de vista da sociedade, não é? Elas trazem muita preocupação, entendeu, Robson? Por quê, professora? Porque, por exemplo, as questões, há décadas, há tempos que se tenta construir uma relação mais democrática nessas sociedades, não é? Que se tenta criar mecanismo, por exemplo, no Brasil, foi muito difícil o voto ser universal, foi muito difícil você reconhecer os valores, por exemplo, étnicos de sociedades de povos indígenas,
construir uma luta, um outro entendimento sobre a questão racial, Um mundo não é? mais igualitário. Um mundo mais igualitário, Entre um mundo homens e de mulheres, respeito negros exatamente. negros, né, Então, brancos. aí você vê que é todo um processo histórico de construção desses valores, de construção de uma tolerância, de um respeito ao outro, não é? Tolerância à diversidade. A tolerância à diversidade, o reconhecimento de que a diversidade e a diferença, eles fazem parte da vida e que não tem por que você criar preconceitos e diminuir porque o outro é diferente, não é? E algum grupo querer se sobressair ou ser mais hegemônico sobre o Sobre outro. o Ou outro. seja, não importa se você é negro ou branco, se você é homossexual ou se você é heterossexual, se você tem a religião católica, protestante, espírita ou muçulmana, nós somos pelo menos no Brasil, um povo multicultural que aceita todas as culturas e a diversidade. Exatamente. Então, E isso deu trabalho para isso deu construir, né, trabalho. professora? Você construiu, por exemplo, a Constituição de 1988, que é uma Constituição cidadã, que colocou patamares fundamentais dos direitos humanos, do respeito ao outro, do respeito à terra, por exemplo, direitos fundiários, não é? Essa Constituição, que foi um grande avanço, que foi difícil chegar lá, hoje ela está sendo colocada em questão. Hoje nós temos grupos de deputados, de senadores, enfim, que estão questionando, ou mesmo da população, que estão questionando uma certa ordem legal. E até valores básicos civilizatórios. Civilizatórios, exatamente. Então, isso é o que eu digo, uma crise política, mas que tem a ver também com uma crise mundial. Por quê? Porque outras sociedades que também avançaram nos direitos sociais e humanos, elas também estão perdendo força e grupos, digamos, conservadores, fundamentalistas, que negam a ciência, que negam a democracia. Em sua maioria, os extremistas de direita. Extremistas de direita, sim. Fundamentalistas religiosos, sim. Fundamentalistas, pessoas ligadas a um patriarcado, não é? Então, com toques fascistas, inclusive. E com toques fascistas. São grupos perigosos, porque eles maqueiam, não é? Eles fazem uma maquiagem de valores que são os valores que a sociedade respeita, eles maqueiam e, na verdade, eles estão desconstruindo esses valores, estão esvaziando de sentido esses valores. Então, é perigoso. Ocorre no Brasil, sim, ocorre em outros países da América Latina, está ocorrendo em países da Europa, é como se o momento é um momento perigoso e de turbulência, porque os grupos fascistas, não é? E fundamentalistas, eles crescem. Então, essa que é a preocupação. Por que a sociedade vota em eleições e acaba apoiando esses grupos que são fascistas? Essa é uma pergunta que nós temos que responder, né? Que nós tentamos responder. É uma preocupação da sociologia, inclusive. Interessa a sociologia, quer dizer, cabe à sociologia responder. Mas não é só essa crise que falamos, nós falamos de outras. Nós vemos uma crise econômica, por quê? Desigualdade social. De desigualdade social, de pobreza, que vai junto com preconceitos, né? Porque são preconceitos de classe, de gênero, de raça. E então essa crise econômica tem a ver com a acumulação da riqueza. O mundo não pode ser cada vez mais a riqueza concentrada na mão de poucos e a pobreza crescer no mundo, porque não é só no Brasil, cresce também em outros países da América do Sul, cresce na América do Norte também, né? Que é um país, digamos assim, rico. Então, essa crise se acumula, provoca outras crises sociais, porque tem relação, e a sociologia procura entender essas macro-relações, não é? Mas nós estamos nos defrontando nessa época com uma crise muito difícil, que é uma crise climática, que não é simplesmente, é uma mudança climática imensa, que nós não temos, ou nós mudamos o sistema que nós vivemos, ou nós vamos ter que reconhecer que mesmo a ciência, com todo o esforço que a ciência faz, ela não consegue deter essa mudança climática. Estamos conversando com a professora Edna Castro, presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, direto aqui do campus da USP, Universidade de São Paulo, na ocasião do Fórum
Brasileiro de Sociologia que está acontecendo neste lugar, né? Então, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com a nossa entrevista. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, conversando com a presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, professora Edna Castro, aqui direto dos jardins da USP, Universidade de São Paulo, onde está acontecendo o Fórum Brasileiro de Sociologia. E essa crise climática ela é uma resposta da natureza à forma de ação humana nesta mesma natureza. A natureza reage. Grande parte é o que nós produzimos na natureza, é a destruição que nós estamos impetrando na natureza. As sociedades têm que reconhecer que não dá mais para avançar na fronteira do desenvolvimento, porque tudo isso é o desenvolvimento. As pessoas querem mais desenvolvimento, mais progresso, mais desenvolvimento, Consumo. mais progresso. E consumo. E nós não podemos mais. O mais não pode mais. Essa que é a questão. Não é? A Amazônia, por exemplo. A Amazônia, todo mundo quer explorar a Amazônia, quer tirar madeira, quer tirar a terra plantando soja, tira a natureza, tira as árvores, tira essa beleza que tem séculos de existência, como as samambaias, as castanheiras, como enfim, quer dizer, toda a floresta que Todos passou os milênios, biomas, né? Todos os tipos de vegetação. e tira para colocar soja. Então, esse avanço dessa fronteira agrícola, dessa fronteira minerária, da fronteira sobre a madeira, não pode mais. Por quê? Porque nós chegamos no limite em que a floresta amazônica ainda tem resiliência, mas ela está no limite de não ter mais essa volta a uma regeneração que nós precisamos, porque o efeito dela vai bater lá no Rio Grande do Sul, vai bater em Santa Catarina. A natureza está completamente interligada, né? Ela está interligada, esses processos todos estão interligados por fluxos, não é? De água, por exemplo, como os rios voadores, o que é que eles transmitem de uma região para outra, a água que eles transmitem, não é? E os efeitos, então, são do que nós chamamos mudanças climáticas, são mudanças que o homem não tem. A partir de um certo momento, ele não tem mais como deter essas mudanças. Ele pode frear os seus processos de emissão de gases de efeito estufa, não é? De aquecimento para diminuir esse movimento de aquecimento da atmosfera. Aí você pode mitigar esses processos, tentar regenerar. É possível? É. Mas vai ter um momento que os pesquisadores, não da área das ciências sociais, mas pesquisadores da área das ciências da natureza, eles dizem que já é o ponto do não retorno. Então, nós não podemos chegar lá no não retorno. Aí cabe à sociologia o quê? Cabe à sociologia entender esses processos e divulgar o resultado das suas pesquisas, não é? Alertar para os problemas. E como a sociologia tem uma natureza crítica, porque cabe à sociologia ela entender o que desses processos sociais, econômicos, políticos, não é visível, não é? Porque o que é visível, que todo mundo vê, tudo bem, mas tem uma parte que subjaz a essas próprias relações sociais que não é dito, é o não dito. Por exemplo, o político não vai dizer que ele é corrupto, ou o político não vai dizer que a lei que ele produziu é uma lei que acumula mais riqueza e não distribui. Isso seria um desejo, né, para reduzir a desigualdade social. Ele não vai dizer. Então, esses processos que não são ditos, que são, digamos, eles são subjacentes, eles são... Estão por trás. Estão por trás, não é? Cabe à sociologia alertar, cabe à sociologia entender e explicar. Eu sempre digo, sabe, Robson, que o pesquisador ele sofre antes da população. Ele sofre antes da sociedade. Ele sabe primeiro. Porque ele sabe primeiro. E muitas vezes fica sendo taxado de maluco quando começa a fazer alguns alertas. Exato. E as pessoas dizem que é doido. Principalmente os cientistas da natureza, digamos assim. Né? Exatamente. Mas ele sofre. Ele sofre. Porque quando nós vimos, por exemplo,
os impactos que podem ocorrer com uma seca severa numa região, e a gente pode dizer, porque a gente está vendo que os processos físicos, químicos, sociais estão levando para lá, não é? E a gente alerta, a gente já está sofrendo. E do mesmo jeito, as cheias, as enchentes. A mesma coisa as enchentes, por exemplo, as pessoas que estão nas encostas, que são sujeitas às chuvas, não é? E que com certeza vai ter deslizamento, as pessoas podem morrer, as casas vão ser destruídas. Tem a ver com o saneamento das cidades, tem a ver com a forma de ocupação dos espaços nas cidades, tem a ver com o uso indiscriminado do cimento, você não tem mais áreas verdes. O asfalto que impermeabiliza o solo, né? Por aí vai. E por aí vai. Então, as decisões humanas, elas são fundamentais para o que acontece hoje no mundo, não é? Sem dúvida. Então, nesse fórum, né, para voltar um pouco, o nosso Fórum Brasileiro de Sociologia, nós discutimos como esse processo de mudança eles impactam a sociologia e as ciências em geral e a educação também. E o que nós podemos fazer para contribuir, não é? Para a gente entender tantas coisas novas estão ocorrendo, como, por exemplo, a inteligência artificial. O que a inteligência artificial pode provocar na mudança da forma de conhecer, de produzir o conhecimento pelas ciências? Estamos conversando com a professora Edna Castro, que é presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia. Para você que nos acompanha pela TV, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão, do mesmo jeito no Spotify, no Congresso em Foco e no YouTube da TVT. Você nos localiza por lá, né, para assistir a entrevista completa e compartilhar. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.